Olá, pessoal. Eu decidi fazer esse vídeo para a gente ir um pouquinho mais a fundo e falar um pouquinho mais sobre as marcas de registro. No início, para mim, pessoal, elas foram minhas inimigas, que elas são amadas por muitos e odiadas pelo dobro, tá? Eu sei que para quem está iniciando, comprou uma máquina de corte, elas são o assunto principal. Ah, porque eu errei a marca de registro, porque a minha máquina não está lendo. Então, eu vim um pouquinho falar sobre elas, tá? Elas ficam aqui, ó, na configuração de página, ó, aqui na última opção, marcas de registro. A nossa máquina, as máquinas da Silhouette, pessoal, elas possuem um scanner óptico, que ele serve para ler essas marcas de registro aqui, para a gente poder fazer os cortes, tá? As marcas de registro, elas são impressas somente se a gente vai utilizar algum trabalho com a finalidade de impressão. Ah, eu vou imprimir alguma coisa, então eu preciso ter a marca de registro para poder fazer o corte, tá bom? Se a gente não vai imprimir nada, não é necessário. Elas ficam aqui, ó, como eu disse para vocês, a gente tem a opção, né, ligado e desligado, a gente liga ela. Lá na configuração de página, a gente mostrou um pouco para vocês sobre como elas funcionam. Que vocês podem aqui definir as medidas. Lembrando, pessoal, que ela tem aqui, ó, isso aqui como se fosse um joguinho da velha, né, uns quadradinhos. Isso aqui delimita, mostra a área dela para onde a gente não pode passar. A gente só pode fazer o nosso trabalho dentro desse espaço, porque o scanner óptico vai vir, pessoal, para ler aqui, ó, para ler as marcas de registro para poder fazer o corte. Se eu tiver uma marca de registro muito pequena, e eu fazia muito isso no começo, eu era 8 ou 80. Ou ela era muito pequena, ou ela era extremamente grande. E aí, para ler, era um problemão, né, pessoal? E aí, eu, às vezes, assim, ó, curto, não aproveitava a folha. Então, hoje, eu tenho um padrão. Hoje, eu uso 1,20 centímetros. Mas isso aí vai ser escolha de vocês. Mas o que eu queria falar para vocês sobre elas é vocês conhecerem, entenderem que aqui, ó, a gente não pode imprimir nada além disso. Que elas são muito necessárias, não tem como tu imprimir alguma coisa, enviar para corte e não ter colocado elas, tá? Elas têm dois tipos e vocês vão poder ver qual vai ser o padrão que vocês vão gostar de usar. Por exemplo, isso aqui é o desenho da nossa base de corte. Aqui está a minha folha. Eu estou com a folha na vertical. Então, pessoal, eu tenho que colocar ela exatamente assim para que o scanner óptico comece a ler aqui a minha marca de registro e leia exatamente da forma que está aqui na minha tela. Ó, ela também tem a opção da gente inverter, daí, ó, vai vir aqui para baixo. Então, da forma que eu colocar aqui, ó, vou mudar a posição da minha folha ali. Da forma, pessoal, que eu defini ela aqui, vai ser a forma que eu vou ter que colocar ela ali na minha folha, para mim, na minha base de corte, para mim poder cortar, tá? Então, pessoal, o que a gente tem que atentar nessa parte das marcas de registro? Que elas são fundamentais, que o scanner precisa ler elas, então elas precisam estar bem ajustadas, num tamanho bom. Não pode ter nada na frente delas, não pode ter nada, por exemplo, se você colocar qualquer coisa, qualquer item aqui, botar um quadradinho preto. Como é um scanner e ele vai ler, o que ele vai entender? Ele vai ler aqui, e quando ele descer aqui, pessoal, ele vai confundir essa toalhinha preta com essa linha de leitura. Isso acontecia muito comigo, eu não sabia, ficava botando as coisas assim, ó, bem pertinho para cortar. Então, tudo isso vocês têm que se atentar, tá? Ela não é o terror, nosso terror, mas a gente precisa saber um pouquinho sobre elas. Então, eu decidi fazer esse videozinho só para vocês se interarem mais. Primeiro, porque tem gente que vem pesquisar exatamente só sobre isso, para saber um pouco mais sobre as marcas de registro. Então, se vocês têm alguma dica, alguma dúvida, deixa para a gente aí nos comentários.